menos que no A, já saiu um pequenino debate. Mas o que interessa para a minha aula, para a aula de português, é o debate em si, posição, argumento, contra-argumento. E o que vai ser discutido aqui, os dois mestres que entendem isso ou não, mas enfim, eu queria que vocês colocassem depois como questão polêmica, mas que depois situassem uma questão polêmica, não já no momento, né, na discussão, mas para reverter isso em um artigo de opinião. O que é o debate, o que é o posicionamento, o que é argumentar, contra-argumentar, ou seja, refutar a ideia, está lançado o jogo. Agora eu saio de cena, no exemplo, e depois vamos começar. Mas é óbvio, nós estamos trabalhando isso, debate, articulação, argumento, contra-argumento. Faltam 2 cadeiras ali ainda para você sentar, tá? Faltam 2 cadeiras ali para você sentar. Eu não consigo ficar sentada. Então fica aqui perto para pegar a câmera. Você está mudando? Ué. Ah, professora, você lembra da Mari? Mandou um beijo pra você, tá com saudade a Mari. Manda outro, né, pra filmar. Lembrando, desculpa, aqui mais uma coisa. Já sabe, segundo você não sabe, ou quem falar aí vai falar aqui. Erga a mão para lançar ideias, opiniões a respeito. Você tá excitado, cara? Eu? Tá não. Você tá muito desanimado. Tô próximo. Tá certo. Dá um oi, Dai. Ô, Dai. Por que as pessoas ficam assim nas câmeras? Por que as pessoas ficam assim nas câmeras? Viu, alunos? Vocês deverão, Evandro ajuda a organizar, ergue a mão para falar, senão vira algazarra. Segundo C, quem ouse não participar ou brincar, porque daí os argumentos serão lançados valendo nota, é óbvio, só que tem um propósito. Portanto, eu acho que é uma questão que todos podem participar, falar, se colocar. Espero que vocês estejam preparados. E assim faz eles erguem a mão, nada de algazarra. Não, na hora. Não é verdade? É o amigo. Então tá, vamos começar? Terminou o posicionamento aqui. Quem for conversar, some daqui. Simples assim, tem que ficar assim. É isso aí, concordo. Tá legal? Vai ser interessante. Terminou o questionamento aqui. E aí a gente vai falando, se colocando. Lembrando que fala trabalhar argumentação. Prepare-se. Vambora, já falou demais, eu acho. 4 minutos já. Bom, gente, seguinte, o tema é o tema que o Murilo já estava trabalhando nos terceiros anos, que é a política e religião, não é isso? E a minha tese é de defesa da ação da religião na política. O André ele vai opor-se às minhas opiniões. Lá fora a gente se pega. E a Soninha vai ser neutra? Eu vou ser neutra desse Até parece. do lado de outros, porque eu não sei. Eu não sou ninguém para discutir esse assunto diante dos dois. Tá? Então eu estou aqui para controlar vocês. Só. Bom, acho que a primeira coisa em relação a isso é a gente olhar como um olhar desapaixonado, ou seja, de forma neutra. Porque se nós fôssemos avaliar qualquer forma de governo onde a religião participa,
por meio do ponto de vista daquilo que nós já conhecemos, obviamente que as nossas opiniões elas não serão neutras, serão parciais. Defendo uma democracia onde a religião não tenha participação, porque eu vivo nela. Ok? Nós não vivemos no Irã, não vivemos em alguns países muçulmanos, não vivemos no Vaticano. Então, todas as opiniões que nós formamos em relação política e religião, e não deve ter interferência, é baseado naquilo que nós conhecemos. Ok? Então, a minha defesa é o seguinte: tente ver isso, a participação da religião na política, de uma forma neutra. Em primeiro lugar, a democracia moderna, como nós vivemos hoje, é algo extremamente recente. Vocês viram isso em história, vocês veem isso em história. A democracia como nós conhecemos hoje é muito recente. Tá? A partir do Estado moderno, com o final do absolutismo, aí se introduz essa democracia que nós conhecemos hoje, com muitas dificuldades. Então, se nós analisarmos o seguinte, que a democracia é uma coisa recente, significa que, durante todo o tempo, antes da democracia, existia um Estado que não era democrático, baseado, sobretudo, na religião. Então, o que acontece? Se nós temos um Estado onde a religião, de alguma maneira, tem participação, esse Estado, ele pode não ser democrático, mas ele prima pela moralidade, prima pela ética, porque, em tese, a religião, ela tem como base a moral e a ética, o convívio harmônico entre as pessoas e o respeito de um com o outro. Você nunca ouviu falar que Jesus falou assim: matai uns aos outros, fazei guerra. Eu já nunca li isso na Bíblia. Alguém leu isso na Bíblia? Não. Os 3 irmãos fazem guerra, odiai uns aos outros, explorai uns aos outros. A Bíblia não ensina essas coisas. Certo? Então, o que acontece? Se um Estado religioso tem como o seu norte princípios cristãos ou muçulmanos, princípios religiosos, em tese esse Estado será um Estado bom para se viver, porque tem como fundamento a fé religiosa. Falando o seguinte: mas isso pode ser muito prejudicial. Mas prejudicial em que sentido? Sendo que a religião, em tese, prima pela família, por exemplo. E aqui eu não estou falando de religião evangélica, católica, estou falando de religião como um todo. A religião, pelo menos as que conheço, não conheço todas, as que conheço, primam muito pela organização familiar, pela família nuclear, pelo convívio, pela harmonia, pelo bem, pela justiça. E se um Estado, um governo, tem a religião como o seu norte, como o seu orientador, obviamente que vai se aplicar em suas leis, na sua Constituição, os princípios da religião. Começa por aí. Tá? Então, por que eu defendo aqui que a religião deve ter participação com a política? Porque todas as leis que serão elaboradas pela política, pelo governo, terão a religião como princípio, e todas as suas condutas pessoais, humanas, sociais, terão a religião como princípio. Pense o seguinte: se a religião fala que nós devemos respeitar uns aos outros, será que as leis que esse Estado elaborar vai ser de alguma maneira contrária a esse princípio? É uma questão, né? Se a religião prima que devemos dar a outra face, né? Já ouviu essa frase? Jesus falou isso, para dar a outra face, né? Será que então um Estado, um governo que prima por esse princípio vai apoiar guerras? Isso é tudo muito bonito em tese, né? Porque na prática... Eu defendo que a religião, ela se una com o Estado, porque dessa forma, com certeza, haverá mais justiça social. Justiça social. Parou o seu tempo. Acabou o tempo? Evandro pode falar. Se tem algum jeito de me exemplificar como isso foi bom na Inquisição, mais ou menos, tipo, porque não chegava a não ser democrático também, não é? Você está especificando um período? Não. Não. Aí o Denito vai dar um exemplo para você. Falando da Inquisição especificamente. É. Da Inquisição. É. Todos os seus argumentos foram muito bons, mas isso em tese, porque também depende
Vai muito da interpretação, porque na Bíblia não tem nenhuma ideia definida que diz você tem que fazer isso. É questão de interpretação. Posso falar? Poxa. Eu anotei e quero dizer, repito, não são palavras minhas, tá? Eu estudei isso e anotei porque eu não sei discutir sobre. Mas, primeira indagação, você falou de se colocar na política. O Estado é laico, tá aqui, tá? Se o Estado é laico, significa que ele tem que ter uma posição neutra no campo religioso. Verdade? Mentira. Por quê? Porque nós temos uma hegemonia do catolicismo, concorda? Tá. E isso, como exemplo, ele não ajuda as minorias a se posicionarem, deixando de lado e, como fala, as duas hegemonias hoje são o catolicismo e o pentecostalismo, tá? Esses avivamentos, entendo também que sejam os evangélicos, que acharam um vácuo no meio da hegemonia católica e penetraram ali. Só que o Estado, pela Constituição, que ele deve ser neutro nisso, ele não é neutro, ele deixa essas religiões prevalecerem. Tem que ter diferença de religião e religiosidade. Dá licença que eu anotei isso. Religião, só vou terminar, tá? Religião minutinho. Religiosidade é tudo aquilo que você vai pelo lado espiritual e é uma reverência em relação à vida, ao sagrado, a capacidade de achar que a vida não é pura banalidade material. Religiosidade. Religião. Todos têm, essa religiosidade, que é essa busca espiritual, todos têm essa espiritualidade, vai de encontro à sua religião. E aí começa o nosso problema, para terminar. Quando a religião é, por exemplo, uma religião onde, coloquei aqui, se trabalha o hinduísmo, onde tem uma porção de deuses, de divindades, tudo bem. Você tem a sua divindade, eu tenho a minha, tudo bem. Quando, aí começa o nosso problema para entrar no assunto religião e vai de encontro com o que ela falou. Quando a religião é monoteísta, ou seja, um Deus só, então aí as pessoas começam a se posicionar como: eu tenho o meu Deus é melhor que o seu. E aí eu só vou deixar uma indagação para dar a palavra para outra. Religião não é nem, tá? As palavras são de Mário Sérgio Cortella, que é um filósofo e mestre em educação. Religião não é coisa de gente tonta, é coisa de gente. É que tem gente que é tonta e gente que não é. A partir disso aí, podem se posicionar. Mas assim, você não acha que muitas das vezes a religião não deixa as pessoas tontas? Então, tem gente que é tonta pela e religião. gente que não é. Gente que é tonta, agora eu não sei se eu vou falar besteira, porque não são palavras dele, tá? A gente tonta é induzida dentro dessa religião. A questão agora virou para o lado religião, não mais religiosidade, tá? A gente que é tonta vai lá e pula e dá dízimo, porque a religião vive de dízimo, de questões financeiras, todas elas, tá? E gente que não é tonta, porque há o lado bom e o lado ruim, tá, gente? Sempre há dois posicionamentos. Então, quem não é tonta se aproveita disso, e nós vemos por aí muita gente se enriquecendo com isso, de aproveitar a boa intenção da fé de muitas pessoas. Eu já vi até o termo sendo utilizado como empresa religiosa. Eles usam da boa fé das pessoas para ganhar dinheiro. Então,
não seria um incentivo à religiosidade ou à religião, ao desenvolvimento da espiritualidade da pessoa, mas muito mais o propósito de ganhar dinheiro em cima desse aspecto, né? Então, eu já Gente vi tonta. alguns historiadores e filósofos utilizarem esse termo para empresa religiosa. Tá? Templo é dinheiro, mas dele. Ok? Benito? Você vai... Responder as questões? Sim. Responde, depois eu faço. Quando eu defendi a junção do Estado e religião, o Yuri falou, e a Inquisição? Claro que eu estou com um historiador aqui do lado, né? Então, para eu falar de Inquisição é meio complicado. Mas, veja bem, a Inquisição, ela foi uma orientação religiosa para apagar os chamados hereges com uma finalidade política. Bem, sou governante de um país. Vamos pensar da seguinte forma, quando se fala de política, vocês vão se escandalizar, mas a política, ela é amoral. Não há moral política. Veja como a ciência. Tá? Ela tem a sua própria moral, a sua própria ética. Maquiavel já falou sobre isso. E aí o André vai ter que concordar comigo. E a política, a intenção da política, o objetivo da política é manter o poder. Essa é a lógica da política. E para se manter o poder, infelizmente, há ocasiões que eu vou ter que agir de formas que são classificadas como imorais para parte da população. Essa é a grande questão. Agora, se existe qualquer relação dentro do meu Estado relacionada à religião que pode, de alguma maneira, desestabilizar o meu governo, eu vou ter que agir. E de que forma agiria? Usando da religião. Porque se a religião é uma forma com que as pessoas apoiam o meu governo, uso da religião para que esse apoio continue. De que maneira? Apagando aqueles que são opositores ao meu governo. São chamados hereges. Isso é Inquisição. Parece muito cruel, muito sem alma, mas é a lógica da política. Ou você acha que uma guerra, por mais cruel que seja, às vezes pode ser até necessária? Parece que eu estou entrando em contradição, mas não é essa a questão. A questão é que eu devo manter uma harmonia no meu Estado, devo defender o meu Estado, devo defender a ordem do meu Estado, por meio da religião? Sim. E se alguém levantar-se contra a minha religião para destruí-la, contra o meu Estado para destruí-lo, o que farei eu? Aí eu não dou outra face. Porque eu tenho que defender o bem sobre o mal. A Inquisição tem esse sentido. Só concluir aqui. A Daniela falou sobre a interpretação. Tudo tem interpretação. Só que algumas interpretações, elas não cabem um espaço muito grande de manobra. Quando Jesus Cristo ensina, ou quando a Bíblia, aos cristãos ensinam, não matarás. Ok, não matarás, não posso matar. Tá, mas e o aborto é uma forma de matar? Tá, mas se encaixa dentro de um contexto, de uma cultura, de vários fatores da questão do aborto. Então, essa interpretação, ela tem uma margem, só que ao mesmo tempo ela tem uma finalidade. Ela tem uma finalidade. Há interpretações que podemos classificar que são oportunistas? Claro que há interpretações oportunistas. Vou interpretar conforme o meu ponto de vista para defender a minha tese. E as religiões que têm, porém, vivem disso. Os políticos vivem disso. Os juízes vivem disso. Os advogados vivem disso. Né? Então, a finalidade de tudo isso é defender uma tese. Defender o quê? O governo, a estabilidade do governo e a união do povo. Se a minha interpretação tem esse fim, logo existe essa moral. Considerando que é moral. Isso, para responder essa linha rapidinho aqui, né? Existe o Estado laico. O Estado laico é um Estado em que eu, governante, o meu país não tem uma religião oficial, então eu permito que vocês professem qualquer religião que quiserem, desde a Umbanda, Quimbanda, enfim.
né? Não há distinção. O Estado é laico, ele não interfere na religião. Existe o Estado confessional, que não é necessariamente um Estado oficialmente religioso, mas tem uma quedinha para determinadas religiões, é o caso do Brasil. O Brasil não é oficialmente católico, mas todo mundo sabe que majoritariamente é um país católico. E há o Estado religioso, que é o caso do Vaticano, do Irã. E há o Estado ateu, que eu acho que não existe mais, talvez, não sei se Cuba entra, não sei se o André vai falar se Cuba, a União Soviética era um Estado ateu. Né? A grande verdade é o seguinte, né, que não dá para desvincular a religiosidade do ser humano. Porque por mais que o ser humano ele não acredite em Deus dos cristãos, ou não acredite em Buda, ou não acredite em Allah, ele vai acreditar em alguma coisa superior, como os índios, né? Não tinham nenhum conhecimento dessa forma que nós entendemos de religião, mas acreditavam em suas divindades. É próprio ser humano essa religiosidade. E por meio dessa religiosidade eu posso governar o país, porque eu chamo todos eles para crerem junto comigo. Esse é o perigo. Terem como finalidade o bem do Estado, o bem de todos. Por isso que vocês precisam ser críticos. Eu falo. Posso? No começo você estava falando que quando uma religião interfere na política, a base é moral e ética e tal, mas depois você começou a falar que quando entra em contradição não é moral, entendeu? Que foi o exemplo que você deu dos hereges, né? E assim não é democrático. A gente não vai viver um Estado democrático se o herege for morto, né? Mas de fato, Então, ele disse e onde no fica a começo democracia que a religião nesse não ponto? era O que democrática. significa? Pode falar? Pode. Herege. Depois o André fala, coitado, que até eu que não tenho nada com esse cabelo falando mais do que juro, marquei aqui. A palavra herege tem um conteúdo excludente. Não. Chamar o outro de herege significa que eu estou com a verdade e você foge dela. Pronto, eu falei. Você falou assim que, como eu disse, é questão de interpretação. Mas, por exemplo, no Brasil, você estava falando que existem várias religiões, várias crenças, até inclusive os ateus. Se você tentasse introduzir, por exemplo, você é cristão e você está governando o país, você é presidente, você vai seguir o que você tem em mente como crença, você vai seguir a sua religião. Mas e as pessoas que não acreditam na sua religião, que têm crenças diferentes? Você pode até tentar se adaptar às religiões, mas não vai acabar acontecendo como em países do Afeganistão, por exemplo, que as pessoas não aceitam a ideia de outras pessoas, que elas não aceitam outras religiões, acaba tendo conflitos. Como a Soninha disse, existem tolos, pessoas que não sabem distinguir. E agindo assim, a base, né, que você falou, que um Estado governado pela religião, moral e ética, não vai ter moral agindo assim. Então, acabei com a Mas é imoral, é tudo imoral. Sempre, Mas Vai me bater. Só que depende da maneira que você usa. Vai me bater. Mas confrontar outra religião é limitação mental. Vou responder depois. Ó, Porque eu sei que eu tô sentindo que o André vai querer me massacrar. Não, isso aqui é apenas um debate. É só um debate. Tá. Democracia. Isso. Não existe democracia. Tá. Não existe democracia de fato. A democracia que nós vivemos é uma sei lá, é um retrato, é uma parte de ponto. Soninha tem que se comportar. Não existe democracia, então. Interrompemos nossa programação. Interrompemos nossa programação por ele. Pensa da seguinte forma, Ivan. Claquete 2, gravando. Olha só, Ivan. Veja bem.
bem-estar da minha população, a estabilidade do meu governo. Okay? E eu vejo que a religião é uma forma de estabilizar o meu governo e de estabilizar a sociedade como um todo, inclusive fazendo justiça social. Né? É preferível uma democracia falseada, onde há desigualdade social, ou é preferível uma ditadura onde há igualdade social? É a questão. Porque se eu usar, de fato, a religião como um princípio para a minha conduta política, eu vou lutar, obviamente, pela justiça social. E o argumento de que isso vai fazer com que não haja democracia, porque eu vou estar, em tese, perseguindo os meus opositores religiosos, mas de outra forma, as democracias existentes não perseguem o pobre, o negro, o homossexual, etc, etc. E é uma democracia. Então tem essa questão. A questão da diversidade. Se eu tenho uma religião oficial, eu não vou estar perseguindo as minorias, como é o caso do Afeganistão e tudo mais. Não persigo diversidade, persigo opositores que querem desestabilizar o meu governo. Essa é a lógica. Né? Se você tem o seu pensamento, mas o seu pensamento não interfere na maioria, ótimo. Agora, se o seu pensamento quer interferir na maioria, você deve ser calado, porque a maioria é que manda. Essa é a verdade. Enfim, eu não conseguirei. Mas isso, esse argumento de que você vai perseguir seus opositores não foge da sua ideia do começo, do seu primeiro argumento? Religião de como paz, massa de manobra. Pronto, falei de novo. de paz, de que você quer unir, você quer juntar todos. Se você vai perseguir seus opositores, você não vai estar juntando, você vai estar criando conflito. Seja que nem entre as pessoas Gandhi. que acreditam na sua religião Seja que nem Gandhi. contra as pessoas que não acreditam, que têm outras crenças. Porque não é uma só religião. É várias. Isso Como não você vai deixar conseguir? algo que você não acredita. Limitação na religião mental. da pessoa. A Soninha tem que começar a erguer a mão, hein? São várias, não tem como você. Vixe Maria. Paz nada mais é do que a ausência de guerra. Meu que... Agora, qual que é o estado natural do ser humano? Paz ou guerra? Guerra. Porque se a condição natural do ser humano fosse paz, não haveria forças armadas nos países sempre preparados para uma eventual guerra. Então, me parece que o estado natural do homem é guerra e não paz. Hobbes aí, pode confirmar, falou que o homem é louco do homem. Isso é próprio do ser humano. Né? Agora, infelizmente, por causa que eu sou humano e que eu convivo com seres humanos, alguns têm que ser tarados, porque vai desestabilizar a maioria, e a religião terá esse fim. Como eu disse para vocês no início, olhem de forma neutra, não de forma apaixonada. Se vocês olharem de forma neutra, vocês vão aceitar, né? Você disse que a natureza do ser humano é pender pro lado da guerra. Comece a fazer pergunta pra ele também. Ah, mas que ele não falou nada, não tem como debater. É pender pro lado da guerra, mas qual religião que pende pro lado da guerra? Se você tem uma influência religiosa para você pôr num líder político, ser um líder político com influência religiosa, você não vai pender pra guerra. Então você não precisa calar seus opositores, por exemplo. Entendeu? Não. Então, existe uma religião que penda pro lado guerra ao invés de pender pro lado da paz? Existe? Então, se você usar essa influência aí, você vai matar seus opositores. Mas, na grande maioria, massa, como você falou, a religião pende pro lado da paz. Não matarás, não, enfim. Então, se você tem influência religiosa para governar, na maioria, pro lado da paz, você não vai ter que matar seus opositores porque você tem influência religiosa do lado paz, e não do lado guerra. Entendeu? Eu não consigo explicar. Exatamente como está escrito, mas a ideia é essa. Eu brigo pela paz, mas quando falo nela, todos fazem guerra. Eu coloco as posições.
fato é que eu coloco, eles que eu não quero aceitar. Eu coloco, ó, a situação é essa, o bem da população é esse, o bem do Estado, o bem do governo é esse. A crença, a melhor crença é esta. E as pessoas não querem essa melhor crença. Que você impõe. Não, porque a maioria sim. Ah, tá. Não é condução de massa, claro. Mas quem disse que a pessoa assim, vai achar que isso que você está falando é o certo? Simples. A justiça social. Se há justiça social e a religião vai levar a isso, é a melhor forma. Eu vou mostrar isso com fatos e não apenas com argumentos. A justiça social, a igualdade social demonstrará que a forma de pensar religiosamente no governo é a mais acertada. Quem vai ser contrário a isso? Aqueles que querem desestabilizar o governo. Mas vou dar um exemplo. Daria errado, porque na Bíblia, Jesus, quando está lá e tem Madalena lá no chão e vai todo mundo apedrejar ela, ele diz o seguinte: quem não queimou, que atire a primeira pedra. Se a gente fosse trazer esse conceito para os mal interpretadores à tona, nos dias atuais, eu não poderia prender um ladrão, eu não poderia prender a pessoa que matou a minha mãe, porque eu também posso ter errado. Eu posso já ter errado na minha vida, então eu não vou poder julgar outra pessoa. Mas você não vai ser perdoada diante do cristianismo? Não é? Enfim. Mas mesmo assim, a pessoa que fez um mal maior vai estar solta na sociedade. Por exemplo, eu matei uma pessoa, eu sou um psicopata, eu sou um serial killer. Eu saí matando todo mundo, eu não vou ser julgada. Eu vou continuar fazendo isso, eu vou continuar causando desordem, porque eu não vou ser julgada, eu não vou poder tomar medidas diante de mim. Sim. Só para concluir, para passar para o André. Tá quieto. O Estado religioso tem um objetivo central: igualdade social, justiça social. Esse é o objetivo central do Estado religioso. A fim de trazer benefícios à maioria, infelizmente, uma minoria poderá ser prejudicada. Prejudicada por quê? Por não aderir à maioria. Talvez isso seja a democracia. Né? Porque a democracia não é o governo do povo. Então, se o povo, a maioria em tese, aceita uma conduta, essa minoria que não aceita será sempre oposição, com a finalidade de desestabilizar a minha política, o meu governo. Outra coisa, para que isso acontecesse de fato, teria que haver uma certa doutrinação, onde era matar, da população. Começando pelas escolas. Não seria apenas a igreja que teria a finalidade de doutrinar os seus membros. A escola também. A TV também. Os meios de comunicação também. Tínhamos isso na escola. Tínhamos Deixa aula de eu religião. uma observação. Infelizmente, a televisão doutrina da maneira errada hoje em dia. De Calma. muitas coisas. Infelizmente, do lado negativo. Se você olhar um monte que acontece na televisão e o comportamento que nós temos dos nossos meninos aqui na escola, na sociedade, está todo mundo doutrinado da maneira errada. Para o lado errado. Pode fazer o que quer, fidelidade não é o certo, honestidade não é o que vale. Os princípios se inverteram. Infelizmente, quem apela para a mídia vai ver que aquilo lá é o mundo, que lá é que as regras, que a consciência já não é o que vale mais. Mas todo mundo faz isso, eu também vou fazer. Então é porque não está seguindo a religião certa, entre aspas. Né? Porque existem, não é? Me ajuda aí, gente! Não é? Aí assim, o pessoal do segundo ano, que a gente falou a respeito, né? Usaria a indústria da educação, a indústria cultural, para promover uma conduta social de acordo com aquilo que o Estado vê como correta, aplicada à religião. A indústria cultural hoje enfatiza apenas o consumismo. E se a indústria cultural, incentivada, criada, mobilizada pelo governo, incentivasse apenas as coisas boas trazidas pela religião? Mas a religião não virou um negócio? Exemplo. Padre Marcelo Rossi, líder de venda do livro Ágape, fora o CDzinho lindinho. Depois eu vou para outras religiões que vendem tudo, né? Nem vou citar tudo isso aí. E aí?
manifestações da indústria cultural como uma consequência da religião. Então, o Estado ele teria a sua crença oficial e, evidentemente, que já que vivemos numa sociedade capitalista, haveria essas consequências. O livro, o CD, a música, o show relacionados às coisas religiosas. Só que é muito mais preferível que o show fale, olha, ame seu próximo, ame seu irmão, do que falar outras coisas. Fecha por aqui. André tem a palavra. Bom. Tadã. Legal, galera. Minha memória acabou. Ih, levantou. Vou usar um artifício aqui. A ferramenta do professor. Quando a gente está na faculdade, que nós estudamos a sociedade, igual ele vai me matar também. Eu mato um pouco ele, me mata um pouco. Gente, os dois vão estar mortos, terminou. Ele entrando um pouco na parte da história, um pouco na de sociologia, e a gente estuda a partir de algumas estruturas, tá? Então a gente pode ver a sociedade, ou um todo, a partir da política. Não vai pegar a luz. Economia, cultura, religião e também a relação entre as classes sociais. Tá? Então, quando a gente vai estudar um período na história, a gente tem esses parâmetros para a gente estudar. Então, a gente utiliza um ponto de vista cultural, nós utilizamos um ponto de vista político, nós utilizamos um ponto de vista econômico ou um ponto de vista religioso. Tá? Entretanto, durante toda a história, todas essas 5 áreas entram em choque, entram em conflito, uma vez que os interesses dessas áreas podem ser divergentes e não convergentes. Tá? Então, para haver uma certa harmonia dentro da sociedade, nós temos algo que se chama, que o Denilton pode definir melhor do que eu, de ideologia. Ideologia seriam os conjuntos de ideias que mantêm a coerência ou a coesão entre esses fatores. Tá certo? O que acontece? Pode entrar. O Igor está com a cabeça na frente da porta. O que acontece é o seguinte: quando nós temos uma sociedade na qual prevaleça um desses 5 aspectos em detrimento dos outros, nós vamos ter um desequilíbrio. Tá? Então a religião ela vai influenciar, se fosse um Estado religioso teocrático, ele vai influenciar a conduta da economia, ela vai influenciar a conduta das classes sociais, vai influenciar a conduta política, vai influenciar a conduta cultural. Tá certo? Então, vamos voltar ao exemplo que o Evandro estava dizendo em relação à Idade Média. O que acontecia na Idade Média? Na Idade Média, nós tínhamos uma clara prevalência do aspecto religioso. Então, toda a política, a economia, a cultura e as classes sociais eram organizadas de acordo com o aspecto religioso católico. Tá? Então, como eu disse aos alunos do segundo ano que estão aí, quem que era o chefe apache, desculpa o termo, da sociedade medieval? Era o Papa. Então, o Papa, ele estava acima do rei. Tá certo? Ele estava acima do rei. Então, o rei devia obediência ao Papa. Bom, na questão econômica, era um pecado gravíssimo você fazer o quê? Comércio. Ou ganhar dinheiro fazendo qualquer tipo de empréstimo, aquilo que é chamado de usura. Tá? Então, você fazer comércio, você ganhar dinheiro a partir do momento que você empresta um dinheiro para outra pessoa, era um pecado gravíssimo. Então, as pessoas não tinham estímulo nenhum a fazer comércio. Tá certo? Exatamente. Na questão das classes sociais, existia aquilo que a gente chamou de relação
cidadania e vassalagem. Ou seja, eu tenho um suzerano, eu tenho uma pessoa que eu devo obedecer. E eu sou o vassalo, o servo, que devo obedecer todas as ordens que são mandadas pelo meu suzerano. Considerando que o suzerano maior é o Papa. Tá certo? E no aspecto cultural também. Toda a produção arquitetônica, toda a produção das artes, toda a produção dos livros se dava a partir de quem? Dos monges da Igreja Católica que produziam isso. Então nós temos uma sociedade completamente desequilibrada. Isso que eu quero que vocês entendam. Por quê? Se a ideologia dominante é uma ideologia religiosa, aí nós temos um problema. Qual é? Esse aspecto vai se sobrepor a todos os outros. Então, você tem um Estado teocrático, isso não garante uma harmonia entre as classes sociais. Tá? Garante, pode ser que garante no aspecto ideológico, mas não garante no aspecto de justiça social. Por quê? Se você for utilizar o exemplo da Idade Média, da sociedade medieval, dá para falar que existia justiça social com suzeranos e vassalos? De maneira nenhuma. Não existe. Não existe. Então, você tem um Estado teocrático, você não vai garantir justiça social. Você não vai garantir diversidade de cultura. Você não vai garantir uma política que seja isenta de corrupção. Porque nós vimos casos e casos de padres envolvidos com corrupção até os dias de hoje. E muito menos garantir uma distribuição de renda. Muito pelo contrário, na Idade Média o que acontecia era uma concentração de renda. Muito grande na mão de quem? Da igreja, e muito grande na mão dos reis e dos nobres. Os servos viviam em situações precárias, às vezes não tendo nem comida para a sua própria subsistência. Então, um Estado teocrático ele não garante harmonia social, não garante cultura, não garante política e muito menos o seu desenvolvimento econômico. Agora, o que é interessante que o Denilton falou foi o seguinte: esse princípio de manutenção de Estado teocrático acontece naquele princípio justo de Maquiavel. Ele falou que nesse aspecto a gente concorda, né? Que a finalidade da política, em algumas vezes, é o quê? É você ter a manutenção do poder. Então, se você pensar do lado da manutenção do poder, aí sim você pode utilizar o aspecto religioso para ter uma coordenação de todas essas áreas a partir de uma ideologia própria. Tá? Então você estabelece um conjunto de ideias, a população segue a sua religião e fica muito mais fácil de você controlar. Tudo bem, bonitinho. Garante justiça social? Não. Garante desenvolvimento econômico? E aí, resolveu o problema? Não resolveu. Então, o Estado teocrático ele não resolve o problema. Não resolve. Vai continuar havendo injustiça social. Vai continuar havendo morte. Vai continuar havendo fraco desenvolvimento econômico. Vai continuar tendo falta de produção cultural. Vai continuar. Vou utilizar um exemplo. Agora eu vou usar o livro do Corão. Tá? Os alunos do segundo ano talvez possam lembrar o que eu expliquei no ano passado. O livro do Corão, ele tem até uma passagem, eu não lembro se eu cheguei a trazer esse trecho para vocês. E nesse trecho do Corão, ele diz que é permitido o uso de violência para converter o fiel. Isso é trecho do Corão. Eu trouxe, meninas lembram. Isso é trecho do Corão. É permitido o uso de violência. Se é permitido o uso de violência, eu posso matar quem? O meu próximo. Vai resolver o problema da violência na sociedade? Não. Está explicado, nós estamos errados aqui no Brasil. Sim, lógico. Estou dando a minha interpretação. Né? Outra coisa, quando a gente tem um princípio, uma ideologia que caminha no sentido religioso, o que vai acontecer é o seguinte: você sempre vai definir a sua religião como uma verdade. Verdade absoluta. Ou seja, eu sou a única instituição capaz de explicar o porquê toda a sociedade é dessa maneira.
Eu sou a única capaz de explicar o porquê vocês são assim, o porquê você é servo, o porquê você é suzerano. Eu sou a única capaz de explicar aquilo que vai dar a sua própria origem. Qual que é a sua origem? De onde você veio? O que você está fazendo aqui? Para que você existe? A religião dá essa explicação. Só que aí que está o problema. Se nós temos um Estado teocrático, com religião predominante, não sei o que acontece? Nós não temos uma diversidade, nós temos ao contrário, nós temos um processo de exclusão. Por quê? A religião oficial, ela vai ter um sentido de superioridade. Ela é superior. E todas as outras que existirem em função dela, ou além dela, vão ser inferiores. Então, essa relação de superior e inferior acaba também dando um enorme prejuízo para a sociedade. Por quê? Mais pessoas vão ser excluídas. Além de ser excluída pela própria organização da estrutura social, suzerano, vassalo, etc., além disso, eles vão ser discriminados pela questão da superioridade religiosa. Então, o meu inimigo é inferior, por isso que eu posso matar ele. Os islâmicos, no Corão, em alguns trechos, eles consideram o islamismo como se fosse quase uma evolução do cristianismo. E por conta disso, nós tivemos durante muito tempo a batalha das cruzadas, que revelava os dois lados religiosos lutando para ver quem era superior. E qual foi o resultado disso? Morte. Disputa de um que é superior e outro que é superior, o resultado é morte. O resultado de justiça social que pode ser alcançado é quando há tolerância. Aí nós temos a justiça social sendo realizada. Que nós temos uma tolerância. Nem todas as pessoas do mundo vão seguir a mesma teoria. Nem todas. Tá? Mesmo que você determine por ideologia do Estado que você deva seguir, porque aquilo que é acreditado é melhor, nem sempre. Hitler convenceu milhões de alemães na Segunda Guerra de que o melhor caminho era eliminar os judeus. Ele convenceu. Por uma questão ideológica, que partia de pressupostos ligados à religião também. Ele usou de argumentos religiosos para matar mais de 6, 7 milhões de judeus. O que resultou? Morte. Então, a justiça social do Estado teocrático é fantasia. Na minha opinião. Minha opinião é fantasia. Bom, então vamos partindo desse pressuposto, nós temos que o Estado laico, o que ele vai conseguir? Ele vai conseguir uma harmonia entre esses setores a partir do princípio democrático. Obviamente que o nosso princípio democrático não é o mais bonito e nem o mais perfeito e está longe de ser alcançado essa perfeição. Entretanto, a democracia, ela nos permite o quê? Debater ideias. É aí que toca. Ao debater ideias, nós conseguimos achar o caminho que é o melhor para gerar a justiça social. Então, quando nós temos um Estado teocrático, o Estado teocrático não te permite debater ideias. É aquilo e pronto. Só que o tempo passa. As transformações históricas passam também. A sociedade muda. Vocês não vão em qualquer lugar conversando com o pai, com a avó, vocês, com o tio. Puta, mas hoje está tão diferente. Hoje tem tudo ficar apertando o botãozinho, não sei o que, não consegue, clica lá e não acha dinheiro. Não mudou a sociedade? E nós vamos continuar com as mesmas verdades absolutas que eram na Idade Média? De maneira nenhuma. A sociedade mudou. Uma nova explicação tem que ser dada. E, além dessa nova explicação, o que acontece? Nós temos que colocar outros parâmetros para melhorar esses problemas. Não que eles não possam existir. Eles existem. E vão continuar existindo com a democracia. Porque, infelizmente, se nós pensarmos na parte política, o nosso país ainda é muito defasado. Ainda é aquele pensamento de Maquiavel.
Tá? Pensamento de manutenção do poder. Tá? Por isso que o Benildo colocou para vocês um pouco dessa democracia fantástica, né? Fantasia. Por quê? Porque nós temos hoje no Brasil, principalmente, políticos que se preocupam em se manter no poder. Sarney, Maluf, por aí vai. Né? Já estão fazendo hora extra aqui. Entretanto, o que acontece? A política não é manutenção do poder. O princípio da política é serviço à sociedade. Serviço à sociedade. E, obviamente, eu posso ter um princípio religioso que determina esse princípio de serviço. Mas e os outros que não seguem a minha religião? A minha religião sempre vai ser a verdade? Sempre vai ser a melhor opção? Não. A democracia, mesmo que seja frágil, tendo participação no debate, construindo aquilo que a gente chama de ciência. Ciência, tá? Então, o que acontece? No debate, no que nós estamos fazendo aqui, nós estamos construindo conhecimento. E ao construir o conhecimento, nós construímos as melhores opções para o desenvolvimento da sociedade. Tá? Obviamente que nós precisaríamos ter uma melhora no aspecto político para que esses políticos passem a usar esta como um serviço e não como manutenção do poder. A partir desse princípio, nós teríamos aí uma sociedade um pouco melhor, construída a partir de conhecimentos divergentes e não a partir de uma verdade absoluta estabelecida. Certo? Então, era mais ou menos isso. Não sei se alguém tem alguma pergunta. Fala. Tá. Está enxergando? Então, você disse que, por exemplo, na época do livro, a religião era uma verdade absoluta, mas você também disse que a sociedade mudou. Se a sociedade mudou, se o pensamento da população mudou, esse conceito de religião não poderia ter mudado? As pessoas não poderiam adaptar essa religião para a forma de... Mas adaptou. Então, Por isso que a Soninha usou o termo religiosidade. Então, não há necessidade de ter uma religião oficial para que se defenda a vida. Muito pelo contrário. Jesus disse realmente, amai-vos uns aos outros. Só que, às vezes, em nome de um ideal religioso, provocado por um governante teocrático, o que vai acontecer? Não vai ter amor nenhum, vai ter morte. Tá? Então, os valores de uma religião oficial, às vezes, são encobertos por interesses políticos ou econômicos. Certo? São escondidos. Nada me garante que tendo uma religião oficial eu vou ter um desenvolvimento da sociedade. Posso? Por Não favor. sei se falarei besteira, mas entrando nesse assunto, o Lutero, na época da Inquisição aí que foi citada, quando ele colocou as 95, se não me engano, teses na porta da igreja, porque ele foi um revolucionário, assim como Jesus, como Calvino, como qualquer outro aí que em nome da religião veio que estava errado, ele foi lá e colocou o que estava acontecendo de errado na porta da igreja, porque era uma maneira do povo tentar ver o que ele colocou de errado na religião. Como a igreja queria calar, se eu estiver errada me corrija, tá? Eu estou usando aí a literatura. A igreja queria calar, Lutero foi muito avançado para a época. O que aconteceu? Reuniu-se no concílio de Trento, em Trento, na Itália, na reunião de papa, de bispos e o papa, para formar então algo que pudesse, a Contra-Reforma, fazer com que parasse isso, por medo, estou certa? Por meio da Inquisição que só matava, todo mundo era contra a igreja, tinha que mudar essa ideia. Porque o Lutero abriu os olhos de muita gente. Aí tem uma reforma na igreja, né, que o Lutero estava fazendo, e a turma parou. Como parou? Matando. Você é bruxo, você é cigano, você é testemunho de Jeová.
fato, certo? Não. Confessa que você está errado. Quem não vai confessar, menino? Você vai ser queimado vivo, vai ser cortado ao meio. As reformas, tô certa na minha ideia? Então, e depois Perfeito veio isso, com seu ponto de vista. Então, você tinha falado que a religião, ela busca interesses políticos e econômicos, certo? Me dê um exemplo na sociedade atual que isso ocorre. Por exemplo, você tem, vou até utilizar o Irã, se me permite. O Irã, ele é um estado democrático, religioso, que controla a sua população, criando um ódio e uma intolerância contra qualquer tipo de cultura ocidental. Se vocês lembrem um pouco das aulas de geografia, o Irã, ele tem alguns interesses de ordem econômica, como, por exemplo, a questão do petróleo e a questão das produções de armas nucleares e desenvolvimento com o urânio. Então, você criar um ódio contra uma ameaça externa, que seria os Estados Unidos ou a cultura ocidental que invade a cultura islâmica, você possibilita a formação econômica de um desenvolvimento do urânio, que pode gerar riquezas ou também pode gerar várias destruições conforme esse urânio for utilizado. Então, o que acontece no Irã? No Irã, eles usam uma política teocrática, a partir da religião islâmica, controlando a população e criando uma ideologia que seja contrária a qualquer participação da cultura ocidental, principalmente os Estados Unidos. E o que permite eles desenvolverem urânio e fazerem comércio de petróleo, que é um interesse econômico e político, porque a venda de urânio é caríssima e vocês sabem que o petróleo é um bem extremamente importante para o mundo inteiro. Então, pode estar sendo utilizado essa questão ideológica para fazer com que a população ou quem participe do governo lá permitir essa exploração. Porque em vez de realizar alguma forma de agricultura para alimentar a população, etc., e trazer uma certa justiça social, não. As pessoas acreditam que a melhor forma do país caminhar é desenvolver uma arma que seja contrária à cultura ocidental, que é o medo da influência dos Estados Unidos na região, que também tem a ver por causa do petróleo. Então nós temos uma influência grande. Aí teria o Vaticano, ele seria um estado religioso, certo? Sim, perfeitamente religioso. Um exemplo que ele busca interesses políticos e econômicos lá dentro. No Vaticano acontece o seguinte: o Vaticano é como se fosse um estado diplomata. Ele resolve conflitos ou tenta resolver conflitos entre os demais países da região. Nesse ponto eu devo torcer o braço para um ponto positivo, principalmente se a gente pegar o que o Papa Francisco vem fazendo nos últimos tempos, né? Unindo líderes de várias religiões, tentando chegar em acordos, por exemplo, lá na Palestina e Israel, graves problemas entre os líderes religiosos de lá. Então, nesse ponto, o Vaticano cumpre um papel benéfico, né? Só que vale lembrar que o Vaticano tem de população por volta de 4.500 pessoas residentes, que são naturalizados de Vaticano. 4.500 pessoas, gente, é menor que o bairro de São Paulo. Mas aí, não sei se vai ser besteira que eu falo. Usando a imagem do Papa na mídia, o que eu acho que contribui para essa aquisição, mesmo com poucas pessoas, ele consegue realizar tal feito. Tirando, por exemplo, em contrapartida com a imagem do outro, que eu esqueci o nome, que desistiu. O Bento Bento XVI. Ele não era popular. Não. Ele não conseguiu muita coisa, ao mesmo tempo não conseguiu. Tanto que desistiu até do mandato.